Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal no YouTube para trazer até você mais um tema atual, à luz da Palavra de Deus, à luz da palavra que ensina, que edifica, que exorta e que é a palavra de sabedoria perfeita. Nós queremos hoje tratar de um assunto muito polêmico que está aí nas mídias sociais, em todas as mídias, rádio, TV, jornal, redes sociais, e está pegando fogo por aí, que é a questão da homofobia. Nós evangélicos temos sido acusados de ser homofóbicos, simplesmente porque nós somos contrários à prática da homossexualidade. E isso tem causado uma série de transtornos, gente sendo acusada, tem pessoas nos atacando de tudo quanto é forma, porque não entendem realmente a nossa posição. E não entendem muito menos o termo homofobia. Na realidade, o termo homofobia foi criado por um psicólogo lá em 1971 para tratar de um assunto em um dos seus livros, e onde ele dizia que a homofobia é a aversão, o medo irracional, o medo dos homossexuais. Na realidade, nenhum de nós, evangélicos, tem medo dos homossexuais, muito menos tem aversão aos homossexuais. As nossas igrejas têm pessoas que entram na prática homossexual e nós simplesmente mostramos o nosso ponto de vista baseado na nossa regra de fé, que é a Bíblia, que a homossexualidade não faz parte do projeto de Deus para o homem, para a mulher, para o ser humano. É simplesmente isso que fazemos. Assim como num país democrático todos têm direito a dar a sua opinião, nós damos a nossa opinião, ensinamos dentro da nossa regra de fé aquilo que entendemos que é a verdade, que é a homossexualidade não é uma prática que agrada a Deus, e por isso temos sido contestados. Nenhum de nós aqui é a favor que essas pessoas sejam isoladas, que essas pessoas não tenham direito, que essas pessoas sejam achincalhadas, envergonhadas. Nenhum de nós, nenhum pastor, nenhuma igreja é permitido isso. Não é prática da gente fazer isso com qualquer ser humano, de qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer posição ideológica. O nosso grande projeto é o projeto de ensinar o que a palavra de Deus diz. Agora, tramitam leis no Congresso em que nós precisamos nos posicionar e mostrar o quanto as pessoas querem nos impor situações em que nós não podemos concordar. Por exemplo, tramita no Senado um projeto de lei número 122 de 2006, apresentado em 2001 por uma ex-deputada do Partido dos Trabalhadores, que causa uma certa preocupação na classe dos pastores evangélicos, na classe evangélica, já que existem coisas positivas nesse projeto, como o impedimento de se demitir um empregado porque ele assume ser homossexual, e isso é uma coisa boa, ninguém pode ser discriminado, visto que ele tem os mesmos compromissos, ele tem os mesmos deveres, as mesmas obrigações de qualquer empregado e não pode ser demitido simplesmente por se tornar público que ele é homossexual. Mas existe uma preocupação. Esse projeto pretende tornar crime a manifestação contra o homossexualismo. Ou seja, num estudo bíblico, dentro de uma igreja, dentro de um lugar onde nós expressamos a nossa fé em Deus e naquilo que a palavra de Deus diz, ensinar que o homossexualismo não é uma prática consentida por Deus, uma prática que contraria o ensinamento por Deus, né, seria considerado crime. Isso nós não podemos aceitar, né? Nós não podemos aceitar isso. E dizem até que está previsto uma pena de até 5 anos de prisão. Olha, irmãos, eu não duvido, mesmo sem concordar com a prática homossexual, que essas pessoas elas necessitam de proteção enquanto pessoas, em relação às manifestações violentas, agressivas, como as que estão estampadas em vários meios de comunicação. Nós precisamos entender que elas não podem ser feridas, elas não podem ter a sua liberdade atacada. Eu também não tenho o menor receio de dizer que essas pessoas não podem ser menosprezadas socialmente, isso seria um grande erro. Entendo também que pessoas que têm a sua opção homossexual e que juntos construíram patrimônio, conseguiram algo, e quando elas têm uma morte ou uma separação, que elas deveriam ter os seus bens divididos de maneira igualitária como qualquer sociedade que há na lei civil. Então tudo isso eu entendo que é uma prática que tem que ser adotada para a proteção das pessoas que trabalham, que juntam valores, constroem um patrimônio, elas devem ser protegidas, mesmo porque seria injustiça a não proteção dessas pessoas. Mas também não posso me furtar a dizer, como ministro do Evangelho, como alguém que crê na palavra de Deus, que não posso ser contrário a essa prática. Eu tenho todo o direito de ser contrário a essa prática. Eu posso amar essa pessoa, mas detestar o seu hábito, a sua prática. E isso, não há nenhuma homofobia a respeito disso. O nosso desejo é que essa pessoa um dia desperte pela fé
para entender que essa prática é uma prática que não é uma prática que o Senhor permite, não é uma prática que vai fazê-la feliz, não é uma prática correta diante da palavra de Deus. Mas essa é uma decisão dela e nenhum de nós pode mudar isso, porque só ela pode mudar essa decisão. Bem no começo das Escrituras, no livro de Levítico, capítulo 18, verso 22, a gente vê escrito assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então a gente olha para cá e vê que essa ordem foi deixada clara nas Escrituras. E por que será que essa ordem foi deixada clara nas Escrituras? Porque o homossexualismo já vinha desde aquele tempo. Já havia lá essas práticas homossexuais. Mas existia essa prática nos tempos bíblicos? Existia essa prática nos tempos bíblicos. E você pode ver aqui na visita dos dois anjos a Sodoma, o que se diz lá em Gênesis capítulo 19, versos 5 e 6. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Então veja que essas pessoas queriam agredir sexualmente aqueles visitantes da casa de Ló. Outra referência está no livro de Juízes, capítulo 19, verso 22 e 23. Está dizendo assim: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira o homem para fora que entrou na tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos, não façais tal coisa, porque este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Olha, os homens da cidade de Gibeá, onde aconteceu isso, chamados de filhos de Belial, queriam violentar o homem que se hospedou na casa desse homem. E a gente vê que esse agricultor disse: não faça isso, isso é uma loucura. O homossexualismo era uma prática comum nos povos idólatras, nos povos pagãos. Como o povo judeu acabou se misturando com esses povos, o homossexualismo acabou entrando também na nação judaica e acabou também fazendo parte do cotidiano desse povo que sofreu por causa disso. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos trazer para a vida do povo de Deus práticas comuns às pessoas que não conhecem a Deus. Práticas comuns a essas nações, que são comuns a essas nações e que nós não devemos estar trazendo para nós. Veja o que diz Levítico capítulo 18, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitardes, nem fareis segundo as obras de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles muitos e muitos anos. O ensinamento do Senhor é que a prática homossexual ela é uma alteração do plano original de Deus para a vida do homem. Levítico capítulo 20, verso 13 diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação. Ora, se a palavra de Deus condena isso e nós não devemos ter essas práticas, nós temos o direito de não concordar com isso. Por toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente observa de maneira esclarecedora a forma de Deus tratar com essa situação. Deus criou o homem e a mulher, lhes dotou de órgãos sexuais que se completam, específicos, especialmente destinados à relação sexual, à procriação e à reprodução da espécie. Veja que em Gênesis capítulo 1, verso 27, ele diz assim: e criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. No versículo 28, Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Irmãos, se o papel for descaracterizado, há algo errado naquilo que a gente vê a palavra de Deus mostrando e planejando para nós. Na realidade, Deus criou o homem para que o homem assumisse o papel de homem e a mulher para que assumisse o papel de mulher, e isso deve ser seguido, porque isso é o equilíbrio que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra é isso que caracteriza a família, e nós devemos, como ministro do Evangelho, defender isso, como cristão, como ministro do Evangelho, defender que nós temos o direito de dizer, de ensinar e de pregar que a homossexualidade é algo que difere do plano original de Deus para a sociedade.
E isso, em momento algum, pode ser considerado como homofobia. Ensinar essas coisas, em momento algum, pode ser considerado um crime, pode ser considerado homofobia ou qualquer outra conotação que a mídia queira dar a respeito disso. Nós não podemos aceitar isso. Isso é uma convicção, isso é uma fé que nós temos na palavra de Deus e que desejamos seguir dessa maneira. Proclamamos isso, divulgamos isso, para que um dia quem está nessa prática possa despertar para isso. Não forçamos, não fazemos lavagem cerebral, não queremos fazer que haja uma conversão na força, mas nós temos o direito de ensinar. Volto a dizer, isso nunca poderá ser considerado homofobia. Nós continuamos com o mesmo respeito à pessoa, respeito pelo seu livre-arbítrio, respeito pela civilidade e não concordar que hajam violências, agressões contra estas pessoas que praticam este ato, mas nós temos o direito, senhores ativistas, senhores legisladores e os senhores envolvidos com a mídia, de dizer que somos contra a prática homossexual e isso não foi e nunca será homofobia. Que você entenda isso é um princípio de fé, é uma posição de fé e que nós temos o direito de expressar como cidadãos de um país democrático. Que Deus nos abençoe e até a próxima.